Salve a todas e a todos. Como faço toda semana, toda terça-feira, eu trato de um tema por 10 minutos, de um tema importante da educação. E na semana passada, o Conselho Nacional de Educação fez uma audiência pública, inclusive eu pude participar virtualmente, como tem sido as audiências do Conselho Nacional de Educação, do quarto relatório do ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação de 22. Como estabelece a Constituição, o Estado brasileiro precisa estabelecer para cada 10 anos um Plano Nacional de Educação, sendo que o primeiro editado foi em 2001, ou seja, muito tempo após a promulgação da Constituição Federal. E o atual plano de educação é a Lei 13.005 de 2014, que estabelece no seu artigo 5º que a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo das avaliações periódicas realizadas nas seguintes instâncias: pelo MEC, pela Comissão de Educação e Cultura do Senado e da Câmara Federal, e também pelo Conselho Nacional de Educação e, por último, pelo Fórum Nacional de Educação. Isto é bastante importante, na verdade, para que a sociedade possa verificar se esse Plano Nacional de Educação efetivamente está sendo executado a contento e fazendo parte efetivamente do cumprimento de políticas públicas de Estado, e não políticas públicas exclusivamente de governo. E uma série de indicadores nos chamam bastante atenção. Ele é bastante extenso, pelo tempo não vou falar sobre ele, todos eles, mas vamos falar de alguns, né? Por exemplo, no indicador 1A, a população de 4 a 5 anos que frequenta a escola, a creche, a meta é de se atingir 100%. Né? E, no entanto, nós atingimos até o presente momento 94,1%. Ou seja, ainda há um caminho grande, considerando que o Plano Nacional de Educação tem aí um ano pela frente só. Né? São 10 anos, só tem até 2022. Né? Com relação ao indicador 1B, por exemplo, o percentual da população de 0 a 3 anos de idade que frequenta a escola, a meta é de se atingir 50% dessa meta. Entretanto, dos 50%, apenas 74% se conseguiu dessa meta. Né? O percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou já frequentou o ensino fundamental, também a meta é de 100%. Nós estamos em 95,9%. Ou seja, estamos vendo que os indicadores ainda não estão preenchendo de forma ainda universal os índices que estão sendo propostos pela meta do Plano Nacional de Educação. Né? O indicador 2B, também, percentual de pessoas de 16 anos no ensino fundamental concluído, né? A meta é também de 95%, e o que se alcançou até agora foi 85,4%. O indicador 3A, o percentual de população de 15 a 17 anos que frequenta a escola e já concluiu a educação básica com nível de escolaridade até 2016, teria que ser de 100%. Até 2016. Nós estamos agora em 2022 e os dados aí do ciclo de monitoramento apontam que se atingiu apenas 95,3%. Para 95%, que apenas, porque isso é inaceitável que não se tenha 100% de escolaridade nesse nível de idade. Né? Então, ou seja, os dados que são apresentados efetivamente não são bons. Vou dar um outro exemplo, o indicador 4A,
o percentual de população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequenta a escola, a meta é 100%. E nós estamos em 82%, faltando aí um ano, basicamente, para que a gente conclua o ensino. E aí são vários, infelizmente, e alguns indicadores, o que é pior ainda, não se pôde aferi-los, em função até da pandemia, dados que não foram encaminhados, etc. Então, por exemplo, percentual de estudantes de alfabetização até o segundo ano do ensino fundamental em língua portuguesa, não se tem esse dado, não se sabe qual é o percentual. Da mesma forma que o pessoal de estudantes alfabetizados até o segundo ano do ensino de matemática, que também a meta é 100%, não se tem indicador ainda. Quer dizer, isso é extremamente complicado, né? A chegarmos ainda, principalmente, sem saber, na língua portuguesa e matemática, qual é esse indicador e o que se atingiu até então. Então, realmente é de forma bastante preocupante. Da mesma forma, e é interessante, a apresentação dos dados pode ser feita de diversas formas, né? Vou dar um exemplo em relação à meta 11. A meta 11, ela trata sobre a expansão da oferta da educação profissional técnica de ensino médio. Então, quando se foi apresentado o relatório, foi dito o seguinte, que em 2013 tinha 1.602.945.000. E para 2020 tinha 1.851.541. Ou seja, o relatório demonstra que houve um aumento de 15,5%. Poxa, então houve uma expansão interessante, mas o que acontece é o seguinte, que em 2020 existiam 1.901.464 alunos fazendo o ensino médio junto com o técnico, ou seja, a famosa educação profissional em que há concomitância de aluno fazendo o médio junto com o técnico. E, no entanto, em 21, enquanto em 2020 nós tínhamos 1.901 alunos e 474, em 2021 caiu o número de matriculados para 1.851.541. Na educação superior também há um outro problema, né? Porque a taxa de escolarização líquida, cuja meta é 33%, hoje está em 17,8%. E nós temos que considerar que houve uma expansão do IAD, principalmente no período da pandemia, né? Os alunos optaram. Na realidade, no período da pandemia, as instituições tinham como, basicamente, principalmente em 2020, só tinha como oferecer a educação virtual e ainda com os momentos de presencialidade na área de saúde, que com muito custo em alguns estados se permitiu ainda em 2020. Ou seja, a maioria dos alunos continuaram no ensino remoto, no ensino virtual. Houve uma expansão, sim, mas a gente precisa verificar o que vai acontecer, o que acontecerá depois do período de normalidade, onde a presencialidade vai poder continuar sendo absolutamente normal. Então, o ensino superior também está muito distante ainda. Estamos na metade do caminho para chegar aos indicadores, né? E é interessante também que a grande questão do denominador e do numerador, né? O indicador 17A, quando ele estabelece que o percentual de rendimento médio do magistério da rede pública, de educação básica, de ensino com ensino superior, em relação aos mesmos profissionais de ensino superior de outras áreas da educação pública, na educação não, na área pública, né? Nesse caso, comparando profissionais de educação com o mesmo nível de escolaridade com outros profissionais que estão que trabalha como funcionário público
se atingiu 82,5%. Então, pode parecer que o professor está se aproximando das demais atividades ou funções correlatas ao magistério, mas, infelizmente, isso não é verdade, porque o que aconteceu é o seguinte: os demais profissionais tiveram, os salários caíram, em detrimento, obviamente, por causa de políticas também públicas, em que os professores, em função de piso, Fundeb, teve um aumento maior, né? E aí tem alguns pontos, já quase finalizando, porque estou superando até o meu tempo, né? Dos indicadores que permitem nível de execução, que é o que interessa, né? Dos indicadores, 5 indicadores chegaram a 100% de nível de execução. 35 indicadores têm nível de execução menor do que 80%. E 7 indicadores tiveram melhoria, né? Retrocesso, desculpa. Bom, para tudo isso, para concluir o seguinte: nós estamos próximo das eleições, toda semana uma pesquisa nova, e os temas que estão sendo postos pelos candidatos, de uma maneira geral, são vários, menos a educação. A educação não é pauta, efetivamente, dos políticos, não há proposta concreta de políticas públicas, essa pauta não está em discussão em nenhum momento, se discute sobre tudo, mas, efetivamente, a educação ela não está presente na preocupação dos candidatos à presidência da República. E um país sério, um país que quer desenvolvimento, não pode ter candidatos que não almejem a melhoria da educação brasileira, e esse eu falo em tom de desabafo, porque, infelizmente, dinheiro sempre existiu para a educação, mas o cuidado, políticas públicas, efetivamente, de inclusão e de melhoria da qualidade, infelizmente, são deixadas de lado. Até a próxima, um bom dia a todos, uma boa tarde a todos.